Valeu, galera. Grande abraço para você que a partir de agora tá ligado aqui com o canal 525 da Net Claro, também pelo nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Vamos debater o futebol de Alagoas, do Brasil e do mundo. Olha, a equipe do CRB faz jogo de péssima qualidade e deixa 2 pontos fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o que vai falar o técnico Barroca aqui no programa. Destacar também a equipe do CSA, a equipe Maruja, que se prepara para fazer mais uma partida fora de casa, e Cachoeira é quem fala daqui a pouco no programa. Fazer também o noticiário da equipe do Asa de Arapiraca, o Asa Bonito na Série D do Campeonato Brasileiro, joga também neste fim de semana na 4ª divisão do Campeonato Nacional. E no futebol feminino, a alagoana Marta está de volta à seleção brasileira, que foi convocada na manhã desta terça-feira. Tudo isso e muito mais, estou ao lado de Matheus Guimarães, que sempre traz também destaque de outros esportes além do futebol. E aí, Matheus, seja bem-vindo, garoto. Grande abraço, Rolando, grande abraço para toda a nossa audiência. Vamos destrinchar esse jogo do CRB contra a equipe do Amazonas, com lances polêmicos também para a gente debater por aqui. Vamos falar dessa preparação do CSA, dos clubes do interior, mas também de muitos outros esportes. A gente tem notícias de tênis, que treinador famoso saindo da equipe de tenista mais famoso ainda. Nosso João Fonseca foi confirmado em grande evento para o final do ano, além também do draft da NBA e a divulgação do calendário de jogos internacionais na NFL. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Gazeta News Esportes. Fique ligado, porque está no ar então Gazeta News Esportes e a gente conta com a sua audiência e a gente volta já já. Diretor, a vida não é tão fácil assim no futebol. A equipe do CRB foi jogar com o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe que não venceu ainda na competição, com 4 derrotas, 2 empates. Aí, meu amigo, começa a partida e o juizão, normal no Brasil, nada bem na partida, marca um pênalti para a equipe do Amazonas, que converteu, fez 1-0. O CRB foi lá, buscou o empate. Como terminou a partida, diretor, por gentileza? Olha aí, rapaz. 1-1. Eu pensei que tivesse mudado de outro pra cá. Não tem mais jeito não, né, Matheus? Tem condições de revisar o pênalti, Matheus? Não, ter condições tem. Agora não vai mudar absolutamente nada no placar. Eu espero que, antes de a gente entrar nessa seara aí do pênalti, eu espero que o CRB pelo menos faça um serviço para nós, jornalistas esportivos, que seria pedir a divulgação desse áudio e vídeo da cabine do VAR nessa revisão de pênalti lá no estádio Carlos Zammit. Seria muito importante para a gente avaliar, entender e aí poder ter um julgamento muito mais técnico sobre aquele pênalti e sobre a avaliação da arbitragem, porque a gente já vai entrar nessa discussão, mas já adianta a minha opinião. Nenhum ângulo da transmissão oficial me convenceu da penalidade que foi marcada ontem. E o árbitro da cabine do VAR, que já a gente vai trazer mais detalhes. Ontem eu falei, por que ele estava sendo árbitro de vídeo agora no Brasil? Porque já tinha tido problemas dentro da arbitragem central e ano passado teve polêmica também marcando pênalti no VAR. Vamos dar aquela destrinchada nesse lance. Rapaz, aí ele marcou o pênalti. Quando isso acontece, eles alegam que o árbitro de campo, o árbitro de linha, estava muito convicto, tinha muita convicção e por isso não foi chamado pelo VAR. Agora, honestamente, ontem eu confesso que fiquei com um pouco de dúvida. E aí consegui também essa imagem aí. E aí tá claro, né, velho? Aí tá claro. O choque aconteceu porque é natural no futebol. Mas o goleiro saiu limpo na bola. E aí a gente debatia aqui na transmissão, aqui mesmo também pelo canal 25 da Net Claro, pelo Gazeta FM AL no YouTube, pela rede Gazeta de Rádios, com a Gazeta FM Maceió e Arapiraca, a respeito da arbitragem. Não é que o árbitro foi ruim, ele foi normal. Ele foi normal, que é o normal no Brasil é ter arbitragem polêmica, como se a turma não conhecesse da regra, como se a turma não conhecesse do futebol, lamentavelmente. Mas independente disso, a gente vai mostrar também daqui a pouco os melhores momentos da partida e a equipe do CRB simplesmente não jogou. E aí o mesmo Orlando que falou a semana passada, que com algumas peças viu o CRB muito forte, hoje eu digo, meu amigo, tem que jogar muita bola, cara, porque se fazer uma Série B com 38 jogos, 4 jogos já sem vencer, com 4 empates, não, 3 empates e 1 derrota. Isso. Pior ainda. Aí o que acontece? Fica muito difícil de subir, né, cara? Muito difícil de subir. O técnico daqui a pouco vai falar, tem as desculpas dele. Mas, enfim,
pra mim, não justifica, né? Não justifica. Só né? voltar lá rapidinho no pênalti, meu diretor. No pênalti, diretor. Rapidamente, porque aí eu vou citar os nomes dos árbitros. O árbitro central foi o André Luiz Esquetino Policarpo Bento, de Minas Gerais. E o VAR foi o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E esse é o cidadão da maior polêmica. Por quê? Se a gente olhar por esse ângulo, a gente vai ver que o árbitro da partida não estava tão bem posicionado para marcar. Pode deixar aí rolando o pênalti, diretor. Ó, já nessa imagem dá para ver que o árbitro está longe do campo de visão. Ele não aparece. Ele não aparece. E pode deixar rolando. A gente vai ter aqui, já dá para ver que ele não está numa posição legal. Vai aparecer agora. Marca com um atraso, o que já é um problema. E agora pelo ângulo de trás, ó, a gente vai ver. Pode soltar, pode deixar rolando. Aí, ó o árbitro onde tá lá atrás com a visão coberta pelos atletas e ele marca o pênalti. Na transmissão eu falei, o árbitro marcar o pênalti dá para passar batido porque existe o VAR. Porque o cara às vezes marca equivocado, tá com a visão encoberta e marcou o pênalti. Só que o problema foi que o Rodrigo Guarizo, ele chancelou a marcação do pênalti. Por que eu falo chancelou? Porque o árbitro de vídeo, ele revisa. Quando ele também está em dúvida, ele faz assim, ó, no caso ontem, o André Luiz, vem aqui no VAR, confere isso direitinho porque a gente também ficou em dúvida. E aí o árbitro vai no vídeo e revisa. Ou ele chama e fala, André, você se equivocou. Dá uma olhada aqui no VAR e você vai ver que você se equivocou. Quando ele não faz nenhuma coisa nem outra, o que é que ele está dizendo para nós que estamos na transmissão? O Rodrigo Guarizo, ele chancela a decisão. Olha, André, você foi muito bem, acertou, não precisa vir no VAR e pode confirmar o pênalti. Só que aí a gente vai vendo claramente, em vários ângulos, que no mínimo era um lance para ser revisado. Porque, ó, em todos os ângulos, o Matheus Albino... observando, inclusive, também um detalhe. Ó, olha só, aqui, ó. Onde vai... Olha aqui, ó. O bandeirinha. Não marcou falta nenhuma também. Dali ele tá correto. Entendeu, não é para marcar nada. Ou seja... Aí tem o erro totalmente da arbitragem, velho. E aí é generalizado. Equipe, é arbitragem de campo e o VAR. Porque o VAR, teoricamente, é a esperança de correções desses erros crassos. Mas se o VAR confirma um lance como esse, aí a gente não pode esperar muita coisa da arbitragem brasileira, não. E se a gente olhar, o Matheus Albino sai com os braços levantados, as pernas postadas. Se ele sai, por exemplo, com a perna levantada, que não é o caso... Beleza, dava pra considerar, mas as pernas dele estão baixas, a mão pra cima. Juro que eu não consigo entender como é que esse pênalti foi marcado. É coisa de arbitragem brasileira, cara. E aí a gente tá vendo também, a partir de agora, os melhores momentos da partida. Independente do que aconteceu, é inadmissível o CRB jogar tão mal quanto jogou, né, Matheus? Não, com certeza. O CRB, como eu falei ontem no comentário da partida, o pênalti, ele atrapalha muito. Aí o pênalti do Luan Silva, porque é um gol aos 7 minutos de partida, então desmonta completamente tudo que foi esquematizado durante a semana. Você passa a semana treinando, planejando a partida, você toma um gol com 7 minutos, você muda completamente o planejamento do jogo. Qual é o grande problema? O CRB, ele, mesmo com esse pênalti, não tem como apagar a atuação ruim. Primeiro tempo muito ruim do CRB, um primeiro tempo onde o meio-campo não funcionava, o Fernando Henrique muito mal posicionado. Fernando Henrique estava com o mesmo problema do Meritão nos 2 primeiros jogos da Série B. Não estava entendendo o posicionamento defensivo como um volante isolado, como um volante único ali no meio-campo da equipe do CRB. Jogou mal o meio do CRB, GG e Danielzinho não renderam na partida e o CRB abusou do jogo pelas laterais. O Eduardo Barroca trocou o lado do campo do Vinícius Barata e do Bádio e nesse movimento conseguiu começar a colocar a bola na área, principalmente pelo lado direito, com o Baggio entrando por dentro e o Everton passando pelo lado e fazendo a linha de fundo para os cruzamentos. O CRB teve só essa jogada e escanteios no primeiro tempo. Segundo tempo voltou, o Barroca não mexeu no time, viu que tinha se equivocado, aí mexe no time, acerta com a entrada do Caliel, mas o time continua só atacando pelos lados na bola no chuveirinho. E por isso o CRB demorou muito para começar a pelo menos colocar o Amazonas para trás. Só foi conseguir colocar o Amazonas para trás na reta final do jogo, quando já estava no momento de pressão, de abafa, e aí fez o gol. E ainda nessa maneira de jogar, eu achei que o Barroca se equivocou, porque ele poderia ter feito a área um pouco mais pesada, colocado o Herculano e o Mikael, e não ter colocado, por exemplo, o David Brau, que entrou e
foi nulo na partida. Entrou no lugar do Danielzinho, não melhorou o rendimento do time pelo meio e também não participou do ataque. Então, foi uma partida muito limitada do CRB, isso se refletiu na maneira que o CRB jogou, só na bola alçada na área e por sorte e competência também do CRB, que começou no finalzinho a tentar algo diferente, um passe um pouco mais inteligente por dentro, um passe um pouco mais incisivo por dentro, tanto com o GG como com o Caliel. Achou o Caliel o Matheus Ribeiro, que acertou um bom cruzamento para o Rafinha no lado oposto, fazendo preenchimento de área e empatando a partida para o CRB. Mas para uma equipe que projetava entrar no G4, que projetava pelo menos continuar ali como postulante ao acesso, e ainda mas com mais força, jogar contra o Amazonas, que não havia vencido, e jogar dessa maneira, porque se o CRB joga bem, atropela o Amazonas, cria muitas oportunidades, mas por um acaso não vence, seria normal e a gente seria bem mais compreensível. Aí seria coisa de futebol, né? Exatamente, mas o CRB não jogou bem, o CRB não atuou para merecer a vitória. Conseguiu um empate que acabou sendo até justo pela circunstância da partida, porque o Amazonas também não jogou esse futebol todo para sair com a vitória. E praticou também muito anti-futebol. Exatamente, muito antijogo. Todo momento tinha um jogador da equipe do Amazonas simulando falta, simulando contusão. Isso é triste para o futebol. Teve um momento que três ao mesmo tempo estavam simulando contusão. Se você achar que ganhou um ponto ou que ganharia 3, como ele imaginava que o CRB não chegasse ao empate, fazendo cera, fazendo antijogo, cara, isso não é futebol, cara. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. E foi o que a equipe do Amazonas fez o tempo todo, cara. Depois que teve o resultado em sua mão, segundo tempo, começou o segundo tempo, o Guilherme já estava olhando pro relógio, como quem diz assim, acaba pelo amor de Deus. E vê se pode um negócio desse, cara. Exatamente. O Amazonas teve um grande mérito, que aí tem que dar o parabéns pro Guilherme, que foi ter mexido em boa parte da escalação. Tanto defesa como ataque, para mudar um pouco o panorama do Amazonas. Para o que o Amazonas vinha desempenhando, melhorou minimamente, mas muito pouco para também fugir do rebaixamento. E é isso, o CRB agora vai ter uma partida difícil no estádio de Repelé contra o Criciúma e vamos ver qual será o desempenho do CRB nessa partida. Após a partida, o técnico Barroca falou com a imprensa e fez uma análise do que foi o jogo e esses pontos perdidos da equipe do CRB. Acho que é importante, antes de responder a tua pergunta objetivamente, analisar o contexto. Eu acho que a gente sofreu um gol muito cedo e vendo a imagem ali, na minha visão, num pênalti inexistente. O campo com uma característica totalmente atípica de qualquer outro campo que a gente vai enfrentar na Série B, um campo muito vivo. E acho que a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo como a gente deveria ter entrado. A gente sofreu no início do jogo com as bolas longas do Amazonas e depois acho que a gente botou a bola no chão. Tivemos um volume até grande, a gente terminou o jogo com 70% de posse de bola, no intervalo a gente já tinha tido 65% de posse de bola, um número muito alto de escanteio, a gente terminou o primeiro tempo com 9 escanteios, terminou o jogo com 17 escanteios, eu acho que o número vai ser muito difícil repetir isso na competição. Fizemos um jogo de cruzamento, mas a equipe do Amazonas sempre bem postada. Também terminamos um jogo, na minha opinião, com um número recorde aí da competição de cruzamentos. Demos 56 cruzamentos na área do Amazonas. Nos faltou ali uma efetividade maior de aproveitar esses cruzamentos, uma agressividade para ganhar os duelos. E o tempo foi passando e o jogo foi ficando favorável para quem estava com a vantagem, né? O Amazonas foi esfriando o jogo, não deixou o jogo fluir. Parava muito, então o jogo não teve muita fluidez. Mas em nenhum momento o CRB desistiu de buscar a vitória. A gente botou a bola no chão o tempo todo, a gente fez alterações para botar o time para frente, para tentar empatar o jogo e até virar. Essa era a nossa ideia. E eu acho que de uma forma muito justa, pelo volume que a gente teve, acho que a gente conseguiu esse empate. Não é o que a gente queria realmente vencer para dar mais um salto. Mas a gente está vindo numa sequência de 4 jogos, 4 empates, desses 4, 3 fora de casa. E agora a gente precisa virar a chave, porque vamos ter 2 jogos em casa, em competições diferentes. Jogos muito difíceis, Série B muito equilibrada. A gente tem que valorizar esse ponto, porque ele pode ser muito importante na competição e buscar a melhora e os ajustes para o próximo jogo contra o Criciúma. Tá aí então o técnico Barroca, né? Falando a respeito dessa partida. A gente entende que nem sempre o CRB vai jogar
tudo aquilo que tem capacidade, mas também de uma partida para outra cai tanto de rendimento, aí é o que assusta, principalmente para uma competição tão longa que precisa de um equilíbrio na competição, precisa de um equilíbrio de resultados, né, Matheus? Eu queria falar uma coisa sobre essa fala do Barroca. Eu não entendi esse motivo de orgulho dele de citar que o CRB teve um recorde de bolas cruzadas na área dentro da Série B, foram 56. Porque se o CRB tivesse cruzado 56 bolas na área e tivesse colocado 16 cabeçadas na direção do gol, 16 é um exagero, mas vamos lá, 10, eu entenderia esse motivo de orgulho. Mas ele mesmo fala, vamos analisar o contexto da partida. E o contexto da partida mostrou que o CRB estava cruzando essas 56 bolas na área porque foi incapaz de jogar por dentro. E o time do CRB cruzou 56 bolas na área com um centroavante fazendo peso na área. Nem o David da hora que eu esperava que com a sua entrada ele preenchesse um pouco mais a área, porque tem essa característica, fez gol assim contra a Chapecoense, já jogou de falso 9 na sua carreira, nem isso ele fez. E posteriormente o próprio Barroca não preencheu essa área com pelo menos mais um outro atleta para o CRB ter justamente o que ele falou. A maior quantidade de finalizações ao gol com essas bolas cruzadas. Então eu realmente não entendi o porquê ele falou até com um certo orgulho essa situação aí dos 56 momentos de bola cruzada na área da equipe do Amazonas. É isso aí. E aí ele vai falar também se, diante da situação, dos tempos distintos, com o CRB jogando um pouco melhor no segundo tempo, se a vitória seria anormal. Ele respondeu assim. Eu acho que não seria normal. Eu acho que o jogo foi atípico pela questão de ter tomado um gol muito cedo e o campo é um campo que não privilegia equipes como a nossa, equipes de predominância técnica, equipes que querem jogar futebol. Além disso, o jogo foi, acho que na minha carreira toda, sem sombra, assim, não tenho dúvida que esse jogo aí foi o jogo mais parado, o jogo com o menor tempo de bola rolando na minha carreira. Um jogo que não teve sequência, o jogo foi muito parado, o jogo não teve fluidez, um gramado que também não privilegiava muito os jogadores de parte técnica, é só você ver os nossos principais jogadores de parte técnica tiveram dificuldade no jogo pela condição do gramado, mas acho que esse time aí, o nosso time está se recusando a se entregar, a perder, está tendo alma, está correndo, está se dedicando muito. Os jogadores que entraram hoje entraram muito bem novamente, todos que entraram se dedicando, melhoraram o rendimento do time. A gente tem o gol do Rafinha aí, que é um jogador que tem treinado muito bem. Então, é uma vitória, assim, um ponto, não é nem uma vitória, né? Um ponto importante, um ponto do nosso grupo, um ponto da nossa coletividade e de um time que não se entrega jamais. Visivelmente ele sentiu os pontos perdidos, Matheus. Ele estava para baixo, cara, não é para menos. Agora também tem um detalhe, se ele falar assim que a vitória seria justa, não é bem assim não, viu? Porque antes mesmo de tomar o gol, o goleiro Matheus Albino teve que fazer 2 grandes defesas. No decorrer do segundo tempo também teve uma bola que ela deu uma quicada, ele tirou de ponta de dedo. Teve um trabalhinho na partida de outro goleiro do CRB. Teve, mas o Barroca ele tem essa postura aí nas coletivas, vencendo e ganhando, sendo bem sincero. É até estranho às vezes quando eu participo de coletiva após o jogo dele, que ele vence e ele não muda muito a feição não. Mas tem que sentir mesmo os 2 pontos. Para um clube que quer almejar o G4, o ponto perdido tem que ser sentido mesmo. Eu ficaria estranhando se o time do CRB achasse normal perder 2 pontos contra um time que estava no Z4 do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o CRB perdeu 4 pontos contra equipes que estavam no Z4, porque quando o CRB pegou o Paysandu estava nessa situação também, ainda está, na verdade, nessa situação do Z4. Então, o CRB a gente vem falando, time que começou a jogar e começou a ter resultados para brigar na parte de cima, ainda está na parte de cima da tabela. Quem quer subir, infelizmente, jogando fora ou jogando dentro de casa contra time de Z4, time que vem sem ganhar, time que consegue perder em casa e fora de casa, o time do CRB tem que ir lá e fazer igual ao que os outros times estão fazendo com o Paysandu, estão fazendo com a equipe do Amazonas, que é vencer. Felizmente o CRB deixou pontos importantes, principalmente se a gente trazer, Orlando, a situação do seguinte: se a gente trouxer que a gente julgou como normal empatar contra o Cuiabá uma partida totalmente aberta, o time do CRB tem que entender, em casa empatar contra o Cuiabá é normal, mas se eu empato contra o Cuiabá em casa, eu tenho que recuperar esses pontos fora. E já teve a possibilidade de recuperar esses pontos já na rodada seguinte, contra a equipe do Amazonas. Então, esse é um tipo de ponto que, caso o CRB esteja sonhando com acesso, não poderia ter desperdiçado. Então, o Barroca, se sentir os pontos, está correto, porque isso aí prejudica demais o planejamento do CRB para o resto do ano. Como ele citou já
fala anterior que a equipe fez mais de 50 cruzamentos. Aí ele foi perguntado, inclusive pelo Iverson, a respeito da opção dele de colocar o Brau ao invés de colocar o Mikael. O que aconteceu taticamente, eu já tinha feito uma primeira mexida, tinha colocado o David no lugar do Vinícius e fui fazendo as substituições e acabou que na parte final do jogo eu entendi que valia a pena a gente fazer um ajuste tático com 4 jogadores no meio e com o David e o Breno na frente para incomodar os 2 zagueiros. Então só me restou ali a última mexida e foi até o Rafinha, né? A gente acabou ficando com 4 jogadores no meio, com o Caliel, com o GG, com o Rafinha e com o Brau, e soltamos mais os nossos laterais para que a gente tivesse amplitude com os laterais, o meio com bastante gente e 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros por dentro. Isso acabou dando um volume grande para a gente na reta final e a gente acabou premiado com uma jogada justamente nesse cenário, com o Matheus mais avançado pelo lado esquerdo, fazendo um belo cruzamento para o Rafinha fazer o gol. Pergunta do Iverson foi muito cabível, né, cara? Pra cruzar a bola lá o tempo todo, tinha que ter alguém na área para fazer isso. Exatamente. Parecer, né? E ele falou assim, a gente enxergou ali um ajuste para ter 4 homens no meio de campo. Mas o CRB não criava por dentro. Esse é o grande problema. O CRB não criava por dentro. Eu sei que a característica do Barroca muitas vezes é essa, mas o CRB não estava criando por dentro. O Linares e o Vasquez prenderam bastante. Ainda entrou o Bruno Ramires, que era um zagueiro alto, que já estava trabalhando ali justamente essa bola na área. Então, eu juro que eu não entendi. Teve um momento na partida, na verdade, que o time do Amazonas tinha uma linha de 5 com 2 volantes na frente. Porque tinha 3 jogadores na grande área, os 2 laterais e os 2 volantes à frente ali para fazer a proteção da cabeça de área, fora os jogadores de lado de campo que praticamente não jogaram no segundo tempo, só marcaram. Tanto o Wellington, que entrou no segundo tempo, como o Ramires, que jogou a partida toda. Então, em muitos momentos, você tinha até 9 jogadores do Amazonas próximo da grande área. Então, eu juro que eu não entendi o David Brau, até por conta de uma questão de meritocracia e também de hierarquia dentro do elenco. Porque você tem ali um menino que não jogou, que o CRB não fez questão. Não, o CRB há pelo menos 1 ano e meio, não vem fazendo questão da presença do David Brau dentro do clube. Emprestou para ele para Ferroviária de Araraquara, emprestou ele para a equipe do CSE, ele rodou bastante, não teve volta para o profissional do CRB. E ontem ele entrou no jogo, entrou sumido, e eu não culpo o garoto, felizmente estava muito tempo sem jogar, e principalmente no nível desse de Série B, mais tempo ainda. Então eu queria entender por que não entrou o David Brau, no lugar dele o Mikael. Até porque ele poderia ter feito o seguinte, Orlando, ele poderia ter colocado o Nathan Melo como volante, o primeiro cabeça de área, empurrado o Caliel para onde o David Brau estava atuando, porque é ali que o Caliel jogou na base, como camisa 10, camisa 8. Então, em vez de ele colocar o David Brau mais próximo da grande área, ele teria colocado, na minha visão, o Nathan Melo, que tem uma experiência maior, protegia a cabeça da área e tinha um bom passe, e colocava o Caliel para jogar do lado do GG, mais próximo da característica do Caliel. E aí você, na grande área, em vez de ter colocado um dos pontas que acabaram entrando, colocaria o Mikael. Óbvio, o Rafinha fez o gol, tem que dar parabéns, mas o Rafinha entrou já no final. Essa substituição do David Brau que eu tô falando, ela foi no começo do primeiro terço do segundo tempo, 15 e 16 minutos. Então ele teve aí meia hora para ser um jogador útil e acabou não sendo. Então esse é o questionamento. Poderia ter feito isso, mas não fez. Conseguiu um empate numa abafa, que eu também não vejo tanto motivo assim para se orgulhar, e deixou a possibilidade de vencer fora de casa, mais uma vez escapar, e o torcedor obviamente fica chateado. Agora uma coisa é claro, a gente começava aqui a semana passada, após o empate contra a equipe do Cuiabá, da necessidade que o CRB tem, e não é de hoje, de ter algumas peças fundamentais para a reposição no decorrer da partida. Ontem ele não teve o Militão, não teve o Thiaguinho, e os dois fizeram muita falta, né, velho? Principalmente Sim. o Thiaguinho também, né, na frente. Não, acho que mais o Meritão. Não, eu sei, mas assim, em cada setor, né? O Meritão ali no setor de meio de campo para resguardar ali a defesa, e lá na frente o ataque, a falta do Thiaguinho foi muito grande, cara. Mas eu ainda acho mais o Meritão, Orlando. Sabe por quê? Porque mesmo com o ataque muito melhor com o Thiaguinho, ontem eu gostei quando o time inverteu os pontas, achei que o Baggio e o Vinícius Nunes começaram a jogar melhor. Mas eles não tinham como fazer o facão porque eles só estavam cruzando bola na área.
Agora o Meritão, pra mim, fez muita falta, porque eu enxerguei o meio do CRB perdido igual ele estava nos 2 primeiros jogos contra a equipe da Chapecoense e Atlético. Porque o Meritão, ele melhorou muito, evoluiu, tá jogando muita bola, mas nos 2 primeiros jogos, com a chegada do Barroca, ele demorou a se adaptar ali como um cabeça de área solitário. E ontem o Fernando Henrique foi a mesma coisa. Na marcação, ele não sabia a hora de ir cobrir os lados do campo para ajudar os laterais ou se resguardar um pouco mais para fechar por dentro. E na hora da construção, ele se escondia atrás da marcação. Então o CRB ficava com aquela saída de bola lenta que todo torcedor não gosta, aquele pêndulo. A bola ia lá no Segovia, aí o Segovia dava a bola lá no Matheus Ribeiro, o Matheus Ribeiro devolvia para a zaga, passava pelo Henry, o Henry dava a bola no Everton, o Everton no Vinícius, o Vinícius vai e volta tudo. Então, o Fernando Henrique foi um cara quase que nulo na criação e pouco participativo na marcação. Então isso, para o que o CRB vinha desempenhando, acabou impactando justamente no desempenho de GG, de Danielzinho e de uma série de atletas dali do meio para frente. Porque sem o Danielzinho e o GG bem, você também tem uma diminuição de criação qualificada para Herculano, para os pontas. Então para mim, na minha visão, o Meritão fez muita falta mesmo e vem aquele questionamento que a gente trouxe ontem. Já se sabia que o Meritão era um cara único dentro do elenco. E aí você tem o Gazão não joga. Você tem o Nathan Melo perdeu espaço. Então vai mostrando aí que realmente o banco do CRB precisa muito de reajuste. Porque se a gente pegar na Série B, poucos times tiram do banco jogadores da base para tentar ser a solução. A equipe do Cuiabá veio aqui em Maceió e fez a mesma coisa. E a imprensa de lá fez a mesma crítica que a gente está fazendo aqui. Não dá para jogar uma Série B com muitos jogadores na base no banco. E isso aí vai refletindo no desempenho do CRB no segundo tempo, que se a gente pegar segundo tempo contra Cuiabá, segundo tempo contra a equipe do Amazonas ontem, segundo tempo contra a equipe do Volta Redonda, todos o CRB jogou pior que o primeiro tempo. Qual foi o segundo tempo que o CRB jogou melhor? Contra a equipe do Atlético, porque quem veio do banco? Veio o Bádio, que naquele momento era banco, veio justamente os jogadores que estavam chegando, que viraram titulares, Brenner Herculano. Então naquele momento que esses caras não eram titulares e vieram do banco, mudou o cenário para o CRB. Só que a partir do momento que eles viraram titulares e os jogadores do banco foram outros, o CRB não conseguiu desempenhar. É isso aí, cara. E aí o técnico foi perguntado também qual a dificuldade de vencer a equipe do Amazonas. Foram diversas. Começando por um pênalti inexistente. Eu acho que é muito importante se falar disso. Eu acho que nos dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem a nosso favor, eu não tenho a menor dúvida, eu vi agora o vídeo, eu não tinha visto o vídeo, e não foi pênalti. Eu não sou de reclamar de arbitragem, respeito muito o árbitro André, é um cara sério, é um bom árbitro, mas na minha visão é importante deixar claro que não foi pênalti. E aí você toma um gol cedo em um campo que deixa o jogo vivo contra uma equipe que ficou bem postada defensivamente. A gente teve um volume de posse de bola, mas tivemos algumas dificuldades de terminar as nossas jogadas. E a gente foi lutando, o tempo vai ficando nosso inimigo de um jogo como esse. E no segundo tempo, como eu falei anteriormente aqui, o jogo não teve fluidez quase que nenhuma. O jogo parava a cada 2, 3 minutos. Um jogador caía, um goleiro, o Renan, caía, e o jogo foi muito parado mesmo, mas mesmo assim a gente não deixou de se concentrar, a gente fez todas as tentativas, os jogadores lutaram muito, e esse time, como eu falei anteriormente, esse time está se recusando a perder, está lutando, está nos momentos que tecnicamente as coisas não vão, nosso time está correndo, está se entregando e está indo na raça. Então, é um pontinho que não é o que a gente veio buscar, a gente veio buscar 3, mas é um pontinho que pode ser importante para a gente na competição. Tá aí então, o técnico Barroca valorizando o ponto conquistado fora de casa. Para mim, ele não conquistou 1 ponto, ele perdeu 2. Olha só, e quem chega agora também trazendo notícias da equipe do CRB, que já definiu inclusive valores dos ingressos para a partida contra a equipe do Criciúma no próximo fim de semana, Iverson Fernandes. É contigo, garoto. Um grande abraço a todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. E na noite de ontem, o Galo foi até Manaus enfrentar a equipe do Amazonas e ficou no empate em 1-1. O detalhe é que essa foi uma das piores partidas do CRB sob o comando do técnico Eduardo Barroca. O jogo, que inclusive seria na Arena da Amazônia,
foi transferido para o Estádio Municipal Carlos Zanetti. Inclusive, o gramado péssimo foi muito questionado pelo treinador na coletiva de imprensa. Não sei se era para tanto, mas o gramado, sim, de fato, foi um fator que fez com que atrapalhasse um pouquinho o jogo do CRB. Mas, repito, não sei se esse foi o fator principal para ter sido uma das piores partidas do Regatas. Um outro detalhe que não pode passar despercebido é a penalidade mal marcada pela arbitragem. Pelo menos é essa a minha opinião com as imagens que foram disponibilizadas. E mais uma vez o CRB toma um gol antes dos 15 minutos iniciais. A penalidade foi marcada por volta dos 6 minutos e convertida aos 8, fazendo com que o Amazonas pulasse para frente do placar ainda no início da partida, com o Luan Silva que converteu a penalidade. E mais uma vez o Galo demorou a encaixar sua marcação e entrar no jogo. Por volta dos 20, 22 minutos, o CRB conseguiu algumas investidas para cima da equipe do Amazonas, que contou com boas defesas do goleiro Renan, que segurou o placar de 1-0 até o intervalo. Na volta do segundo tempo, o CRB volta com a mesma equipe, mas com poucos minutos da segunda etapa, o técnico Eduardo Barroca já faz a primeira mexida, tira o Fernando Henrique, que definitivamente não foi bem na partida, e traz o Caliel. E aí o CRB começa uma barra por todo o segundo tempo, mas muito resumido em bolas alçadas na grande área. E é dessa forma que já no finalzinho dos acréscimos, o CRB chega ao gol do empate com o Rafinha. O GG encontra o Matheus Ribeiro, um belo de um passe, que na esquerda o Matheus faz um cruzamento com perfeição para o Rafinha de cabeça escorar para o fundo das redes e dar números finais ao placar. O CRB empata, mais um jogo que não consegue vencer, mas também, se for olhar o copo meio cheio, é mais um jogo que ele não é derrotado. O que é fato é que no próximo domingo o torcedor regatiano vai comparecer em grande número no estádio Rei Pelé contra o Criciúma, na partida que ocorre às 16 horas contra a equipe do Tigre lá no estádio Rei Pelé. Para essa partida, o torcedor regatiano já pode comprar os seus ingressos no valor de R$15 a arquibancada baixa, R$20 a grande arquibancada, R$30 a alta curva e R$150 as cadeiras. Para essa partida, o técnico Eduardo Barroca tem algumas dúvidas. O próprio atacante Breno Herculano quebrou o nariz, ainda no primeiro tempo, um choque de cabeça, mas não quis ser substituído e jogou durante toda a partida com o nariz fraturado. O volante Igor Meritão ficou de fora dessa última partida por conta de uma lesão e é dúvida para esse jogo, mas pode sim retornar para essa partida. Seria inclusive um retorno muito importante. Tá aí então o Iverson Fernandes, algo a comentar, Matheus? Não, eu concordo com o Iverson, ele fez uma análise bem parecida com a gente, do desempenho da equipe, da arbitragem, desse retorno do Igor Meritão e do Thiaguinho também, né? Ele citou o Meritão porque para mim, como eu falei, foi o mais gritante. A ausência do Meritão ontem deu um sufoco no meio campo do CRB, impressionante. Mas o CRB, agora com o retorno do Thiaguinho, do Igor Meritão, vai ter um ganho de qualidade para o jogo contra o Criciúma muito grande, porém vai ter uma queda também no meio campo ao mesmo tempo, porque o GG está suspenso. E aí vamos ver como é que o Barroca vai arrumar esse time. Ele vai botar o David Brau para colocar essa ideia de continuar com 2 meias. Falei-me. Ele mesmo falou que ele justificou a entrada do Brau, né, para manter os 2 meias. O Brau é a única opção. Não, ou ele vai Rafinha, colocar no início do ano chegou jogando também de meia. Mas aí faz alguma coisa, velho. Ó, por mérito, com todo respeito ao Brau, velho, mas por mérito e por hierarquia, eu acho que quem deveria ganhar a vaga é o Caliel. Pois é. Sendo bem sério. Também tem isso aí. Olha só, deixa eu passar aqui. O CRB divulgou ontem a prestação de contas. O CRB teve uma arrecadação no ano de 2024 no valor de R$ 60.309.669,06. A equipe do CRB teve uma arrecadação oriunda do Campeonato Brasileiro da Série B de R$ 8.646.353,60. Copa do Brasil, já que no ano passado o CRB começou a competição desde a primeira fase e foi até a terceira fase da competição. R$ 7.607.250. Copa do Nordeste, já que o CRB foi vice-campeão. A premiação pequena, superior a 1 milhão e alguma coisa que eu não lembro no momento. Mas no total, com a participação da primeira fase e as outras fases até chegar à final da competição, a arrecadação foi de R$ 3.957.037,81. Agora, Campeonato Alagoano. Aí o primo pobre da história, né? Apenas R$ 280 mil.
falamos aqui ontem, e você tem uma memória muito privilegiada, a respeito do sócio torcedor. Fizemos aqui uma média, porque ontem o CRB, por coincidência, no período da manhã, anunciou que atingiu 5 mil torcedores. Hoje, inclusive, já tem uma outra informação de 5.080 e poucos torcedores. 83. Aí o que é que acontece? O CRB teve, com o sócio torcedor, uma arrecadação de... Deixa eu ver aqui. Calma. De R$1.850.608,51. Ontem fizemos aqui uma média, uma estimativa de pelo menos 1.400.000. Né? Então foi bem superior a isso aí. E continua aumentando o número de sócios da equipe do CRB. Ainda teve a bilheteria. E aí vamos para a bilheteria. Confesso que fiquei muito, mas muito surpreso. Por quê? Porque você está cansado de ver aqui a gente divulgar aqui sempre déficit nos jogos do CRB e não só do CRB, também da equipe do CSA. Mas agora a gente falando da equipe do CRB. Mesmo assim, diante dos jogos grandes que a equipe fez aqui, com grande arrecadação, o CRB teve, com bilheteria, um faturamento de R$3.492.196,07. Aí tu não perdoa nem um centavo agora. Não perdoaram nada, cara. Tudo contabilizado. Mas E aí tem que trazer o conta aqui. contexto. Porque também... Aí, ó. Rapaz! Ó, aqui o Patinhas. Tudo registrado, né, diretor? Tem um contexto do ano passado o CRB ter tido vários jogos que lotaram o estádio de Pelé e jogos de um apelo popular gigantesco. Como, por exemplo, a final da Copa do Nordeste, que o nosso serviço trouxe que o faturamento só daquele jogo ficou próximo de 1 milhão. Então, já é um faturamento que praticamente cobre todos os déficits do começo do ano. Sem dúvida. Do estádio de Pelé. Aí a gente ainda teve o jogo entre o CRB e Bahia, que foi um jogo que também teve um apelo grande. E você teve ali o jogo contra o Atlético Mineiro, jogo de apelo gigantesco na quarta fase da Copa do Brasil. Aí você teve outro jogo de apelo, que foi o jogo contra o Santos. Então teve vários jogos considerados grandes, o que dá uma facilitada na vida do CRB em quesito bilheteria ano passado. Porque se a gente pegar os outros anos, tenho certeza que a bilheteria do CRB não foi tão forte, porque não teve final de Copa do Nordeste, não teve time grande caindo para segunda divisão, não teve essa quarta fase da Copa do Brasil. Da mesma forma, a gente pode imaginar esse ano, porque o CRB esse ano não chegou na segunda fase da Copa do Nordeste, não vai ter, acredito eu, o grande apelo para um jogo contra o Atlético Paranaense, sendo bem sincero, é diferente do que jogar contra a equipe do Santos Futebol Clube, e não vai ter uma final de competição fora do estádio de Alagoas. Então, vendo o cenário mais próximo, sem querer projetar o futuro, o único jogo que eu acredito que vai ter casa lotadíssima, além da final do Campeonato Alagoano, obviamente, é o jogo do próximo dia 22 contra a equipe do Santos no estádio Repelé. Aí o CRB, fechando então aqui, empréstimos de atletas, transações de atletas. A arrecadação da temporada passada de R$2.916.594,52. Aqui não estão computadas as negociações de Léo Pereira e também de Anselmo Ramon. Por quê? Porque isso entra no exercício de 2025. Exatamente. CRB, na temporada de 2023, teve uma arrecadação de 45 milhões e no ano passado passou de 60 milhões, mais precisamente R$60.369.069,06. Tá aí então o histórico financeiro da equipe do CRB. Eu arrecadei isso aí também ano passado. Foi, não foi? A parte dos 6 centavos. É isso que eu ia dizer, rapaz. Você tá lendo o meu pensamento aqui. Vamos então ver todos os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem 2 partidas aconteceram. Vamos lá. Vamos lá. 3-0 do Atlético no Botafogo. Meu amigo. O Atlético pelo menos tá reagindo, viu? Mas o Botafogo tomou um sapeca iaiá de 3-0 em casa. Brincadeira, viu? E ontem, a gente já destrinchou aqui quase tudo, ou tudo. 1-1 entre Amazonas e CRB. Vamos lá então agora acompanhar aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, como ela está. O CRB ficou estático, não saiu da 6ª colocação. Goiás é o primeiro com 16 pontos, Vila Nova é o segundo com 13, Avaí é o terceiro com 12, Remo é o quarto com 12 também. Com 12 pontos a gente ainda tem Cuiabá na 5ª e o CRB na 6ª. Foi bom até aqui a rodada para o CRB por conta que não desgarrou do G4.
mas ainda existe a possibilidade aí do América Mineiro, que vai jogar nessa rodada, também somar 6 pontos. Só que qual seria, 12 pontos, perdão, mas qual seria a diferença? Que o América pularia a rapaziada dos 12 pontos, porque chegaria a 4 vitórias. Então vamos ficar aí de olho nesse jogo do América. O CRB continua no bolo, mas se a gente pegar os pontos desperdiçados contra Paysandu e Amazonas, porque eu estou assistindo nesses 2 jogos, porque eram jogos contra adversários de Z4, mesmo sendo fora de casa, o CRB poderia ter 16. Podia hoje ser o segundo colocado, por Mesma exemplo. coisa, Se tivesse vencido um. Mesma coisa a gente fala do CSA. O CSA desperdiçou 4 pontos contra Anápolis e ABC, poderia também ser vice-líder da competição. Então são pontos que fazem muita falta para a equipe do CRB, não agora, porque agora, como eu falei, ainda está no bolo. Não, mas lá na teve frente... um bocado de gente comentando em rede social, mas está todo mundo falando do CRB, o CRB tem 12 pontos iguais que estão no G4. Eu vi em comentário a galera, a campanha ainda é boa, só que o problema não é agora. O problema é quando o CRB realmente der uma oscilada gigantesca para baixo e não tiver a gordura para ficar nessa parte de cima. Então, esses 4 pontos pro torcedor que não tá tão ruim assim não. A gente não tá falando de agora. Agora tá aqui no bolo. Mas lá na frente, eu já vi time ficar de fora do G4 de Série B na 38ª rodada por causa de 1 ponto, 2 pontos. Teve time aqui em Alagoas que ficou fora do G4 da Série A 2 anos seguidos por causa de 1 ponto. O CSA. CSA por causa de 1 ponto não subiu para a Série A em 2 anos consecutivos. Então, é muito importante você não desperdiçar pontos. Não para agora, porque agora são apenas 7 jogos de... Muito embora que o torcedor que falou, não, é porque o CRB tem a mesma pontuação que quem tem lá no G4. Se qualquer um desses vencer aqui hoje e o CRB não ganha na próxima partida, ele já é ultrapassado. Então, exatamente. A distância ela tá pequena para os dois lados. Olha só, e a equipe do CRB já definiu o valor dos ingressos, né, diretor? Para a partida contra a equipe do Criciúma. Vamos lá, então. Arquibancada baixa com R$15, valor abaixo do que vinha sendo comercializado pela equipe do CRB. Arquibancada alta de curva, 30, só que a grande arquibancada também abaixou o preço, abaixou R$10, foi para R$20 a meia entrada. E a cadeira, 150, essa aí praticamente não muda. Ainda tem o advento do ingresso social, que são R$2 e 1 kg de alimento não perecível. É um ingresso por CPF e ainda tem esse contingente de apenas 100 ingressos para o torcedor. Então, quem puder, compra lá o social, mas são 100 ingressos e 1 por CPF, além desses valores que eu achei bom. Um jogo dia de domingo, 4 horas da tarde, valores mais baixos do que vinha sendo comercializado, tem que pelo menos aumentar aí, vamos lá, 8 mil, 9 mil presentes para apoiar a equipe do CRB. Valeu, então. A gente vai dar aquela faturada e volta trazendo notícias da equipe do CSA. O Azulão que se prepara para jogar também no próximo fim de semana, dessa vez pela Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, então, já de volta e agora a gente vira o chip, né, como a turma diz, vira a chave para poder falar então de Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do CSA joga neste fim de semana, joga contra a equipe do Tombense, precisando de vitória para poder continuar firme dentro do G4, criar gordura, porque tem uma hora que perde, e aí tendo ponto suficiente permanece dentro da zona de classificação para a próxima fase da 3ª divisão do Campeonato Nacional. O Warner Oliveira traga notícias da equipe do CSA, Warner. Um abraço para você. Hoje teve treinamentos não para o grupo principal, os jogadores que atuam mais no time do CSA, os chamados titulares. Apenas com bola treinaram os jogadores que atuaram menos na partida contra o Maringá e os que não foram sequer relacionados para esse jogo. Trabalho com bola. Restante do grupo fez trabalho de manutenção, trabalho na área de academia. Brian, a expectativa é essa de saber, né, do jogador, ele continua, né, fazendo tratamento na área de fisioterapia no tornozelo direito. Eu imagino que a tendência é que o atleta pode estar se recuperando visando o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, a depender do resultado do exame médico que ele realizou. Com relação ao Álvaro, ele já tem uma lesão, isso foi diagnosticado, me disse ontem o médico Igor Castro, e é um jogador que está fora dessa partida, vai passar um bom período aí afastado ainda em tratamento, não é cirúrgico, pelo menos nesse momento.
Então vamos acompanhar também quando vai acontecer já a volta do Vidal, todo esse processo também de recuperação do jogador. CSA, que voltou às atividades, né, com mais força no período de treinamentos no dia de hoje, mas como disse, apenas para jogadores que entraram no decorrer dos jogos, que não atuaram e os que não foram relacionados, mas a maior parte do grupo, né, treinando com bola, jogadores titulares fizeram apenas um trabalho com relação à academia no dia de hoje. A viagem já acontece na tarde desta quarta-feira. Os jogadores vão para o Rio de Janeiro, onde treinam na quinta viajam para Tombos, onde treinam na sexta, e no sábado, 17 horas, enfrenta a equipe do Tombense pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço! Tá aí então o Arner Oliveira. O CSA já começa a saga da viagem já nessa quarta-feira à tarde. E a viagem que não é legal, por conta que vai ficar muito tempo fora de Maceió. Você tem uma viagem para Tombos. Tombos é uma viagem que você desce BH, depois vai pro voo rasteiro, não é tão longe, mas dá aquela desgastada além do que o esperado. Você depois segue direto para Porto Alegre, então você está aqui em Maceió, clima quente, vai para o clima seco lá no interior de Minas Gerais, depois clima frio em Porto Alegre e para uma sequência pesada, porque você pega o Tombense lá, que é um jogo importante para o CSA somar pontos e continuar na parte de cima da tabela, e depois você vai decidir uma vaga na Copa do Brasil, numa fase onde pode lucrar o CSA e qualquer time que passar quase 4 milhões de reais. Então é uma sequência pesada, jogadores longe da família, a gente sabe que isso também pesa, principalmente para os mais novos. Eu torço que o CSA consiga os dois objetivos, pontuar contra a Tombense, não perder, e a classificação contra a equipe do Grêmio, para a gente ter, quem sabe, um sonho que não parece tão distante, 2 times alagoanos dentro das oitavas de final da Copa do Brasil. Isso ia ser legal pra caramba, meu querido Orlando Batista. É verdade, cara. E a equipe da Tombense, que tem uma campanha idêntica à equipe do CSA, isso, né? Os dois estão ali coladinhos. O Tombense, inclusive, está na frente do CSA por conta de uma expulsão que já teve do jogador do CSA, o Felipe Albuquerque, né? Exatamente. E aí, por isso, é esse o critério de desempate que faz com que a equipe da Tombense esteja na 6ª colocação e o CSA na 7ª colocação. Ou seja, Matheus, é um jogo de 6 pontos. Exatamente. É um jogo que, como eu falei, não pode perder. Eu sei que a motivação para o CSA instituição é vencer essa partida. Mas, jogador, vamos lá. Brian, nessa última partida, teve problema no tornozelo. Todo mundo já deve estar olhando, ó. Cachoeira, Igor Bahia, Thiago Max, ó. O craque do nosso time, o 10, machucou, vamos ver se ele joga contra o Grêmio. Aí chega no jogo contra a Tombense, dividida. Será que vai entrar com 100% da disposição física para ganhar as divididas por baixo? Uma disputa aérea. Será que vai entrar com tudo para não machucar e ter um problema de concussão, entrar no protocolo de concussão? Em outras épocas o cara dizia, será que vai botar o pé? Exatamente. A expressão é essa. Será que vai botar o pé? Porque, volto a dizer, para o CSA, a instituição, a melhor coisa do mundo vai ser subir para a Série B. Agora, para o atleta, jogar contra o Grêmio, fazer o gol da classificação do CSA, eliminar o Grêmio, tudo isso para a carreira do atleta é melhor. Por quê? É o jogo, é a disputa que renova contrato, é o jogo que bota o cara no mercado japonês, no mercado português, no mercado asiático, é o jogo que o cara pode ser olhado por um time de Série A, por um clube empresa de Série B. Então esse vai ser, pelo menos para mim, Orlando, o principal ponto. Quando o CSA entrar em campo, começar a jogar, a gente vai sentir se o elenco foi pro jogo realmente para esse ímpeto de não perder a partida, ou se o CSA e seu elenco foi pro jogo com aquele ímpeto de, ó, vamos segurar aqui um pontinho, não vamos se esforçar tanto, porque, ó, depois vai ter a equipe do Grêmio. O Igor Magalhães falou, tô nem pensando no Grêmio, mas eu boto minha mão no fogo, duvido muito que essa semana o jogo do Grêmio, aqui no subconsciente, na cabeça dos atletas e do próprio Igor Magalhães, não é o que está consumindo a galera. Sendo bem sincero, depois de 3-2 aqui, duvido muito que a cabeça não esteja já lá em Porto Alegre. E você imagina também o prestígio que ganha um treinador que, além de fazer uma bela temporada com o CSA, que livrou o CSA do rebaixamento o ano passado,
né? Que deu aquele alívio na campanha do CSA e a campanha que faz nessa temporada, mesmo sem ter chegado à final do Campeonato Alagoano, à final da Copa do Brasil, mas bem no Campeonato Nordeste, bem na Copa do Brasil. O cara avançava, não, esse treinador foi aquele que tirou o Grêmio em 2 partidas na Copa do Brasil. Marca muito para a carreira dele. Agora, alguém tem que chegar e dizer, galera, se liga que o jogo também é contra a equipe do Tombense, a gente tem que pontuar. Meu amigo, tomara que não seja aquele jogo chato. Porque quando tem aquele jogo meia boca, que a turma não quer muita coisa com futebol, aí fica um jogo que a gente pede a Deus que passe e demora demais. Ave Maria, tu tá falando isso aqui, eu tô só pensando que a escala nem saiu ainda. Olha, o Cachoeira falou com a imprensa na manhã desta terça-feira e falou da importância da última vitória conquistada no Rei Pelé. Foi uma grande vitória, acho que a parte mais importante dela foi a gente demonstrar que o grupo todo está unido, está forte, está trabalhando junto para buscar o melhor para o CSA. Acho que as peças que entraram acabaram ajudando muito. Quem começou o jogo também começou muito bem. A gente conseguiu dar conta do recado. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, um jogo muito físico. E a vitória é para a gente continuar no G8. Acho que a nossa meta é terminar a 19ª rodada no G8 e que permaneça assim até lá. Bom, fico triste, né, por não ter contabilizado o gol, mas apesar de tudo eu vou falar para os outros que o gol foi meu. Mas eu acho que independente de quem faz o gol, isso eu sempre deixei bem claro, independente de quem faz o gol, é importante a gente estar ajudando o CSA. A gente conseguir as vitórias, os 3 pontos a cada partida, eu acho que isso é o mais importante. Claro que a gente fica triste, eu sempre falo que é importante para o atacante estar fazendo gol, mas eu sempre deixei esse egoísmo de lado e quero que o clube sempre vença, quero que os meus companheiros também estejam marcando. É melhor ter 5 caras fazendo gol do que apenas um. Então, isso mais uma vez mostra como o nosso grupo está unido e equilibrado. Tá aí, o Cachoeira falou da importância da vitória, lógico que super importante, e falou também do gol, rapaz, porque ele teve o trabalho de meter a bola lá, mas ela desviou e aí o juizão colocou o gol como se tivesse sido contra, né? E ele trouxe essa arma diferente, porque ele pega aquela falta e faz o gol que é contra, mas se a gente pegar, Orlando, na partida ele teve 2 faltas no mesmo lugar, e uma foi gol e a outra foi na trave. Então ele trouxe algo que ele não tinha ainda demonstrado com a camisa do CSA. Era Brian, né? Isso, né? Mas aquela falta ali, eu chamo até a atenção, porque é uma falta que todo mundo está esperando o cruzamento. É uma falta na lateral ali, no bico de grande área, você espera o cara cruzar a bola. Mas ele conseguiu botar uma bola ao lado direito do goleiro, que foi gol, e uma bola ao lado esquerdo, que bateu na trave. E como o Arne falou, cantou a bola, né? Cantou a pedra, quando o Cachoeira foi para a cobrança, ele estava 8 jogos sem marcar. Então é também legal porque tira o peso, tira aquela responsabilidade de marcar gols que os outros atletas de ataque do CSA têm, até para desafogar um pouco os centroavantes. Porque a gente fala muito do Igor Bahia, do Thiago Marques, mas para um time funcionar, tem que meia campista fazer gol, tem que o Betão na bola aérea, como ele fez, fazer gol, todo mundo compartilhar um pouco desse desempenho ofensivo também. Olha só, ele falou também a respeito do G4. Isso traz um alívio, traz um alerta, uma pressão também para a equipe sempre continuar conquistando as vitórias. E a vitória que aconteceu no último domingo. Foi a força mental, foi a força física, o que foi fundamental para que ela saísse. Ele responde as 2 perguntas. Eu acho que pelo nível que a gente tá acompanhando na Série C, né? Eu acho que a gente não pode ficar confortável em nenhum momento. A gente anda acompanhando os jogos, os resultados, a gente vê que são resultados magros, são resultados difíceis. Então, cada partida a gente tem que viver como se fosse a última e, como eu disse, terminar a 19ª rodada no G8. Mas claro que cada rodada que a gente passa ali é um pouco mais confortável do que a gente está, porque a gente pode ter uma semana mais tranquila para trabalhar, a gente pode ter uma variável maior quando tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Mas claro que é sempre importante a gente tá no bolo. Eu acho que além da nossa torcida, né, tá no jogo contra o Grêmio, fez uma festa linda. Contra o Maringá agora também compareceu e estava nos ajudando. Eu acho que é força mental. Eu acho que a gente, em nenhum momento, quando a gente está atrás do placar, a gente se desespera, a gente não entra em desespero, a gente confia um no outro, a gente confia no que foi proposto pelo técnico Igor e a gente consegue desempenhar bem. Estamos conseguindo fazer belas partidas, um ótimo desempenho. Eu acho que, apesar dos gols que andamos tomando, a gente já está ligando o alerta para isso, mas a gente tem feito grandes partidas, independente do placar, a gente está conseguindo desempenhar o que o CSA merece.
Ele falou também a respeito da partida contra a Tombense, agora fora de casa, nessa viagem que o CSA vai fazer para 2 partidas fora, com a logística até meio pesada também. Eu acredito que é um jogo chave, né? A Tombense está brigando direto ali com a gente e, como eu sempre disse, é importante a gente pontuar fora de casa. Se for 3 ou se for 1 ponto, é muito importante a gente conseguir roubar esses pontos fora, porque no final faz muita diferença, né? A gente também sabe que a gente quer ser 100% em casa, mas a gente sabe que às vezes não dá. Então, a gente conseguir roubar esses pontos fora vai compensar muito para a gente no final da primeira fase. Bom, eu acredito que agora entra muito a parte do atleta, né? A gente, claro que a logística é difícil, é uma logística complicada, mas a gente tem que pensar agora no clube, a gente tem que pensar em prol das vitórias. A gente tem que abrir mão, às vezes, de uma saída para ficar no clube se cuidando um pouco mais, se cuidar em casa, se cuidar na viagem. Acredito que o clube, apesar da logística, oferece um ótimo hotel para a gente, uma viagem boa. Então, agora é a gente se cuidar do mental, cuidar do corpo e ir para esses 2 jogos com sangue nos olhos. A gente não tem outra opção além das vitórias. Dá uma segurada na saidinha aí. Olha só, vamos ver então os resultados da última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que foi concluída ontem com o empate do Itabaiana, que esteve à frente do placar durante bom tempo do jogo, mas terminou tomando o empate da equipe do Figueirense. O jogo terminou 1-1. E a equipe do Ituano, dentro de casa, perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 1-0. E olha aí que eu venho falando da Ponte. Ponte é muito sólida na Série C. Vence, toma poucos gols, está num momento defensivo muito bom. Diogo Silva tá lá na meta da equipe da Macaca, muito bem mesmo. Tá fazendo uma boa temporada. Quando me perguntaram, pra mim, sempre falei, times que competem em desempenho de futebol jogado, Maringá e Ponte Preta. Pra mim, o Maringá, mesmo com a derrota pro CSA, ainda vejo um futebol tão bom quanto a equipe do CSA. E a Ponte Preta, pra mim, é o melhor clube da Série C. Os resultados da quinta rodada no geral: Náutico 2-0 contra a Confiança, Guarani perdeu de 1-0 para o São Bernardo, 0-0 entre Anápolis e Ipiranga, 1-0 ABC no Brusque, Botafogo perdeu por 3-2 para o Floresta jogando na Paraíba, Caxias 2-1 no Retrô, 1-1 Londrina e Tombense, CSA 3-2 no Maringá, como o Orlando falou, Itabaiana 1-1 no Figueirense, e aí o Ituano e Ponte Preta 1-0 para Ponte. E aí a gente vai ver então a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, como ficou depois do término da 5ª rodada da competição. Ituano acabou perdendo a colocação para o Caxias, tinha perdido na verdade antes de ontem, e aí confirmou essa perda de colocação. Ponte Preta é a nova líder da competição com 13 pontos, Caxias com 12 é o segundo, 10 pontos para Ituano e Maringá em terceiro e quarto respectivamente, 9 pontos para o Londrina que está em quinto, 8 pontos para Tombense em sexto, CSA em sétimo, São Bernardo em oitavo e Brusque em nono. Ipiranga é o 10º com 7 pontos. 7 pontos também para o Floresta na 11ª colocação. 6 pontos para o ABC na 12ª. Botafogo da Paraíba com 5 pontos é o 13º. Náutico também com a mesma pontuação na 14ª colocação. Retrô com 4 pontos é o 15º. Mesma pontuação em Itabaiana na 16ª colocação. E no Z4, Guarani, 3 pontos. Confiança na 18ª com 3 pontos. Anápolis na 19ª com 3 pontos e Figueirense com 1 pontinho. Tá complicado, viu? Muito complicado. Olha só, a equipe do Esporte Clube do Recife acaba de emitir a seguinte nota. O Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife comunica oficialmente que está atuando junto aos representantes dos atletas Matheus Alexandre e Gustavo Maia, na busca por novas oportunidades no mercado. Rapaz! O clube informa ainda que não renovará os contratos do lateral direito Leonel de Plácido e do atacante Lene Lobato, que se encerram no mês de junho. Enquanto as negociações não avançam, os atletas seguirão no plano especial de treinamento desenvolvido pelo staff do clube em suas dependências. Portanto, 4 jogadores a equipe do Sport já colocando no mercado. E aí vamos aos contextos. Um jogador que o Sport investiu 9 milhões de reais, o Matheus Alexandre, e o de Plácido. Qual é a coincidência dos dois? Ambos laterais direitos. E o que é que sobrou nesse pagode aí? Hereda. Que agora o Sport comunica para o Brasil todo que o meu lateral direito titular absoluto é Hereda. Então, acredito que o CRB já no balanço financeiro do ano que vem, Orlando, deve estar contando com os 3 milhões que o Sport pode pagar para o CRB para permanecer com Hereda. Isso já é um ponto.
Agora, Gustavo Maia e o Lene Lobato, Gustavo Maia é uma boa peça para a Série B, com esse anúncio oficial, praticamente o Sport falando, ó, menino, tem gente no mercado. Tenho certeza que muita gente da Série B já deve estar de contato com o Gustavo Maia e o Lene Lobato também, porque o Lene Lobato, até o início do ano, era um dos artilheiros da equipe do Sport, junto com o Pablo e também com o Gonçalo Paciência. Então o Lene Lobato é um nome muito, muito interessante para os clubes de Série B. Vamos ver se a galera vai se movimentar por esses atletas. E o Sport tá fazendo idade nova hoje também, rapaz. Aí é festa de um e lamentação de outro, porque o cara dizia, rapaz, eu tava com meu emprego garantido, agora vou ter que procurar emprego novamente. Tá aí, ó. 120 anos de glória da equipe do Esporte Clube do Recife. Deixa eu corrigir a sua frase. Sim. O Sport está completando o ano hoje. Se ele tá em festa, eu acho verdade, que é difícil. Bem colocado, Em Matheus. festa eu acho difícil pra caramba. Ele tá com a lanterna na mão, não é com a velhinha, tá com Exatamente, a lanterna, né? Aí o diretor tá lembrando, hoje tem vitória também, né, diretor? 126 anos. É outro time que tá completando o ano. Festa Pois é, também, tá complicado. Valeu então, diretor. A gente vai dar aquela faturada e a gente volta trazendo notícias da equipe do Ásia de Arapiraca. O gigante entra em campo no fim de semana. E é o único que tem 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro. Então fique ligado que a gente volta já já. Valeu, então, a gente volta agora para falar de outros esportes, Matheus. Vamos embora, vamos começar com a NBA, vamos trazer o basquetebol internacional, porque ontem teve alguns jogos dos playoffs da NBA e a gente vai falar sobre os resultados. Ontem o Minnesota Timberwolves ganhou do Golden State Warriors e encaminhou a classificação. O Golden State sem o seu principal jogador, o Stephen Curry, deu um duelo bem legal até a metade do jogo, estava 60-58, a equipe do Golden State vencendo, mas no terceiro quarto o caldo azedou. A equipe do Minnesota colocou 20 pontos de vantagem e faltando só um período, não conseguiu reverter o Golden State, que agora está 3-1. 3-1 também ontem para o New York Knicks. Na segunda partida dentro de Nova York, os Knicks venceram a equipe do Boston Celtics, que tomou mais uma virada, 3-1 para a equipe do Knicks. E uma notícia muito ruim para o Boston Celtics, que foi a lesão do Jason Tatum. Seu principal jogador acabou se machucando completamente sozinho, foi dar um arranque dentro da quadra, se machucou e deve perder toda a série dos playoffs. Knicks só precisa de mais uma vitória para retornar às finais de conferência, coisa que não acontece há mais de 10 anos. Ontem também tivemos o draft da NBA, que é, na verdade, a loteria do draft da NBA. O que é a loteria do draft? O sorteio da ordem das escolhas. E por que isso é importante? Porque eles vão selecionar os principais atletas do universitário e do mundo que se propuserem a colocar seus nomes no draft da NBA para jogar na maior liga de basquete do mundo. E ontem o Dallas Mavericks ganhou a sorte de ter a primeira escolha do draft desse ano. Primeira escolha para o Dallas, o Spurs com a segunda e o Philadelphia 76ers com a terceira. E muito provavelmente o Dallas Mavericks na primeira escolha vai selecionar o ala da Universidade de Duke, muito tradicional no basquete universitário, na NCAA, o Cooper Flagg, que além de ser uma das maiores sensações do basquete universitário nos últimos anos, foi um cara que impressionou treinando com os profissionais da seleção norte-americana na última Olimpíada. Então, coisa boa deve vir por aí para Dallas. Vamos começar agora a falar também de tênis, porque o João Fonseca foi convocado por ninguém menos, ninguém mais do que André Agassi, octacampeão de Grand Slam, jogador lendário que é treinador do time mundo na Lever Cup. O que é a Lever Cup? É um torneio que acontece no final do ano, onde os 8 melhores atletas do mundo todo enfrentam os 8 melhores atletas europeus dentro de um torneio de tênis, com confrontos individuais e dupla e tudo mais. O treinador do time mundo, que é o André Agassi, convocou o João Fonseca. João Fonseca que nem chegou a disputar esse torneio no modelo juvenil e já vai estrear no modelo profissional. Deve ter como companheiros Alexander de Minaur, deve ter aí como companheiro Ben Shelton dos Estados Unidos e vai fazer parte de, pelo menos no julgamento do André Agassi, dos 8 melhores tenistas no mundo
excluindo o time da Europa. Então, grande conquista para o nosso João Fonseca. E continuando no tênis, a gente tem notícia de Novak Djokovic. O Djokovic que vem numa baixa absurda na sua carreira, um dos piores começos de temporada do Djokovic em muitos anos, praticamente só perdendo, só tendo vexame atrás de vexame, perdendo para jogador número 61 do mundo, 127 do mundo, tá complicado a fase do Djoko. Ele que no final do ano passado anunciou que seu treinador seria o Andy Murray, que também é um ex-jogador de tênis, tem 4 títulos de Grand Slam. Ele acabou rompendo essa parceria com o Andy Murray ontem. Foram 6 meses de parceria, o Novak Djokovic não ganhou nenhum major, né, nenhum torneio principal, e agora vai em busca de um novo treinador. Essa reta final de carreira do Novak está muito deprimente, não só pelas derrotas, mas como também por isso. Não consegue se segurar com a comissão fixa, vem tendo muitos problemas. Vamos ver se o Novak consegue recuperar aí essa credibilidade dele dentro do tênis. E para fechar os outros esportes, a NFL, ela divulgou ontem o calendário dos jogos internacionais da Liga. A Liga que esse ano vai ter o recorde de jogos internacionais no ano que nessa temporada, né? A temporada desse ano e do ano que vem, a temporada 25-26. E pro azar de nós brasileiros, só o jogo do Brasil que não está fechado, o adversário do Los Angeles Chargers. Os outros todos anunciados, mas vão ter uma sexta-feira, 5 de setembro desse ano, um adversário que muito provavelmente vai ser Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers lá na Arena Corinthians. Vamos ter jogo na Irlanda, em Dublin esse ano, entre Vikings e Steelers. Os Vikings jogam 2 jogos na Europa esse ano, vão para Londres enfrentar o Cleveland Browns. Também teremos outros 2 jogos em Londres, um com o Denver Broncos contra o New York Jets e Los Angeles Chargers contra o Jacksonville Jaguars, e um jogo em Berlim entre Atlanta Falcons e Indianapolis Colts, e o jogo em Madrid, que vai ser lá no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, entre Washington Commanders e Miami Dolphins. Hoje ou amanhã, porque aqui está falando que será amanhã, mas também existe uma expectativa que hoje possa vazar, deve ter a confirmação de quem será o adversário do Los Angeles Chargers aqui no Brasil. Eu torço que seja o Kansas City Chiefs, porque isso mostraria que o nosso mercado brasileiro é um mercado muito acima da média, porque o Kansas City Chiefs, com o Patrick Mahomes, nunca jogou fora dos Estados Unidos. Isso seria um comunicado para todo mundo que o mercado brasileiro é forte na NFL também, Orlando Batista. Valeu, então. E agora a gente volta a falar de futebol direto para a cidade de Arapiraca. Está chegando Everton Luiz com notícias da equipe do Asa. Boa tarde para você, Orlando Batista, para todos que nos acompanham nesse momento no Gazeta News Esportes. Cumprimentando também o Matheus Guimarães, o Asa está com 100% de aproveitamento na Série D, tem o artilheiro também desta competição nacional, que é o Júnior Viçosa, e o seu próximo compromisso no sábado, o jogo às 3 da tarde fora de casa contra a equipe do Lagarto. Vale a gente destacar também que os 4 jogadores que entraram em campo pendurados contra o Gipão Sergipe, na vitória por 2-1, o caso do Christian Luca, o lateral direito Paulinho, os meio-campistas, o Souza Tiberi e o Fabrício Bigode, tudo tranquilo. Aquele terceiro cartão amarelo não aconteceu, então isso quer dizer que eles estarão à disposição para esse compromisso contra a equipe do Lagarto. Mas assim, de qualquer maneira, é ficar esperto, ficar ligado, porque para o próximo compromisso, pintando esse cartão, aí serão ausência no time comandado pelo técnico Ranieri Ribeiro. Vale lembrar que a equipe teve um descanso recuperativo hoje pela manhã, mas daqui a pouco no estádio Fumeirão volta a trabalhar aqui na zona urbana da cidade de Arapiraca. E o jogador, o Zé Arthur, que o torcedor viu em campo na Copa Lagoas, no Campeonato Alagoano, ele chegou a um acordo com a diretoria, foi então desligado do clube e segue o seu destino. Então, Zé Arthur, meio-campista, desejar para ele boa sorte, que possa, no novo clube, aonde ele estiver indo, realizar também um grande trabalho. Podemos falar que ele chegou a se destacar em algumas partidas, mas não se firmou como titular. Informações do Asa você acompanha diariamente aqui no Gazeta News Esportes. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, então, o nosso Everton Luiz. É a segunda dispensa que ele pega na temporada, né? A primeira foi lá do estádio do Arruda. Olha só, Alisson Dantas... Dantas... pro Santa Cruz, presta pro Asa. Tá complicado. Alisson Dantas comandava a equipe do Jequié na manhã de hoje, e a equipe do Jequié anunciou que ele tá deixando o clube. Exatamente.
deixa o clube com o G4 do grupo da Série D. Vai entender, Matheus? O grupo A4. E a equipe do Jequié, ela estava bem, estava vencendo algumas partidas, perdeu para o Asa, que é um resultado hoje na Série D normal, mas aí o Alisson Dantas, mais uma vez livre no mercado, e eu já até comentei com o Orlando, Penedense poderia fazer um investimentozinho no Alisson para ver se muda também um pouco do seu cenário dentro do grupo A4 da Série D. Ele que foi um dos cotados, inclusive, na saída do Bebeto Moraes, né? Quem sabe agora, de repente, podem caminhar, né? Muito embora que o Jair está lá, mas até agora a equipe não conseguiu vencer. E no lugar do Alisson vai ficar o auxiliar técnico, o Erivaldo Oliveira. Vamos falar também de Campeonato Alagoano, categoria Sub-17, mais uma fase aí, já com os confrontos definidos. Vamos lá. A gente vai ter no próximo sábado Cruzeiro e CRB às 3 horas da tarde, lá no Coraci da Mata Fonseca, todos os jogos do sábado nesse mesmo horário. A Liga Penedense contra o M10 Rio Largo, lá no Alfredo Lee, e o Zumbi contra o Céu no estádio Orlandão. No domingo, jogo também às 3 horas da tarde, Muricy CSA no José Gomes da Costa, e a rodada do outro final de semana, dia 24, sábado, 3 horas da tarde também, CSA e Muricy no CT Gustavo Paiva, e no domingo 3 jogos, todos 3 horas da tarde, CRB e Cruzeiro, CT Ninho do Galo, o M10 Rio Largo contra a Liga Penedense lá no estádio da UFAL, e às 3 horas da tarde também, o Céu contra o Zumbi no Edson Matias, meu amigo, aquela lua. Vamos então agora ver os jogos de hoje. Quais jogos vão acontecer pela Copa Libertadores da América? Libertadores, vamos lá. Jogo de muita importância para a equipe do Flamengo, porque se o Central Córdoba vencer a equipe do Deportivo Táchira às 7 horas da noite, o Central Córdoba vai estar classificado no grupo do Flamengo. Sport Cristal contra Cerro Porteño, jogo do grupo do Palmeiras, mas o Palmeiras já se classificou, não faz tanta diferença. E Fortaleza contra Bucaramanga. Aí sim, Fortaleza às 9h30 da noite tem que vencer esse jogo. Universidade do Chile também joga às 9h30 da noite contra o Carabobo, jogo do grupo do Botafogo. Rapaz, tomara que o Carabobo não seja nada de inteligente, seja bobo mesmo, né? Vamos então ver o jogo da Copa Sul-Americana. Hoje tem Brasil em campo também, né? Em dose dupla, 7 horas da noite nós teremos a equipe do Grêmio contra o Godoy Cruz, jogo muito, muito importante, porque o Godoy é o líder e o Grêmio está atrás. Então o Grêmio precisa vencer para ultrapassar a equipe do Godoy. Nacional Potosí contra Boston River, União contra Muxuc Runa. Às 9h30 da noite nós teremos a equipe do Lanús contra a equipe do Vasco da Gama. Jogo importante também pela mesmo cenário do Grêmio e Godoy Cruz. O Lanús é o líder do grupo e o Vasco é o vice-líder. Ganhando, fica aí com o mesmo número de pontos que o Lanús, só que aí vence do confronto direto, porque no Brasil foi 0x0, a partida. E o jogo do mesmo grupo, Puerto Cabello contra Melgar. Aqui o resultado ideal, independente de vitória, empate ou derrota para o Vasco, seria um empate entre Puerto Cabello e Melgar. E aí agora a gente vai ver então a chegada de novos técnicos, rapaz. Começando pela equipe do 13. Quem chega lá? Marcelo Vilar. Agora com a demissão do Felipe Surian, o novo técnico é o Marcelo Vilar e o 13 vai tentar se recuperar dentro da Série D no grupo do Santa Cruz, que ainda não tá legal a equipe do Galo da Borborema, que ano passado bateu na trave, caiu nas quartas de final e não conseguiu se classificar para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a equipe do Botafogo da Paraíba anunciou a demissão do Antônio Zago, mas na mesma tarde de segunda-feira, ontem, portanto, já anunciou o novo contratado. Márcio Fernandes. Sei não, viu? Sabe não, né? Não gosto muito não dos trabalhos do Márcio Fernandes. Olha só, e a gente anunciava aqui ontem a contratação do técnico Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira. E aí o presidente da CBF fez um pronunciamento logo no período da tarde. Você vai ver aqui trecho também no programa. Torcedores brasileiros, inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga
Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais. Tá aí então, o Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje pela manhã teve convocação da seleção feminina para 2 amistosos que vão acontecer contra o Japão nos dias 30 desse mês e dia 2 de junho. As goleiras aí, ó, a Lorena, Camila e a Cláudia, as defensoras, e a Isa, Cacá, Tassiane, melhor dizendo, Marisa e Thaís Ferreira. Laterais, a Fê Palermo, a Bruninha, Yasmin e a Fátima Dutra. As meia-campistas, né? Ali tem a Angelina, Dudu Sampaio. Duda Sampaio. Duda, né? Duda Sampaio. É complicado. É. A Laís Stefan e a Yaya. Lembrou a música do Vando, né, rapaz? Que não é o Tio Rei, mas é Yaya. Pois é, a Ana Vitória e aí as atacantes. Entre elas tem 2 alagoanas, a Jennifer e a Marta, que foi convocada também. Ao lado da Amanda Gutierrez, da Gil, Caroline, Dudinha, Johnson Luane, Johnson. E a Debinha. Portanto, boa sorte então a Martinha voltando então para a seleção brasileira, cara. Bom, legal. Eu gosto dessa seleção brasileira do Arthur. Gosto muito desse meio campo com a Angelina, com a Duda Sampaio, com a Ana Vitória. Acho que são muito boas jogadoras. A Yaya também tem muito potencial. E aí, no meio dessa garotada que é muito talentosa, você tem uma atleta como a Marta, você só potencializa ainda essa seleção. Então é muito legal. Toda vez que a Marta tá aí na decisão, ela decide mesmo. Ela não pipoca, não. Valeu então, olha só, a gente quer convidar você para acompanhar logo mais a partir das 6 da noite o programa Bola Quente, não é isso, Matheus? Exatamente, vamos estar lá, né? Se Deus quiser. Um grande abraço para todos, grande abraço, Matheus. Até mais tarde. Amanhã a gente tá de volta aqui com o Gazeta News Esporte a partir de 12h30 e você é o nosso convidado, valeu? Grande abraço para todos, eu estou indo embora, fui!